no teu passado. Há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México. O impacto liberou uma quantidade colossal de energia, equivalente a bilhões de bombas atômicas, desencadeando um evento catastrófico que levou à extinção de cerca de 75% das espécies do planeta, incluindo a maioria dos dinossauros. O choque gerou uma onda de calor intensa, incendiando florestas em vastas áreas. Fragmentos superaquecidos de rocha e vidro derretido choveram sobre a Terra, causando incêndios globais. A explosão lançou poeira e enxofre na atmosfera, bloqueando a luz solar por meses ou até anos, reduzindo drasticamente as temperaturas e interrompendo a fotossíntese. Esse inverno de impacto levou ao colapso das cadeias alimentares. Além disso, o evento provocou tsunamis colossais, ondas de choque sísmicas e chuva ácida, agravando ainda mais a devastação. Ao contrário do que muitos pensam, os dinossauros não foram extintos instantaneamente. Enquanto alguns morreram no impacto e nos incêndios subsequentes, muitos sucumbiram gradualmente devido à escassez de alimentos, ao frio extremo e às mudanças ambientais irreversíveis. Apenas algumas linhagens de animais conseguiram sobreviver, como pequenos mamíferos, crocodilos e as primeiras aves, descendentes diretas dos dinossauros. A seguir, uma compilação de imagens sobre paleontologia em General Salgado e região, desde as primeiras descobertas. Eu lecionava numa escola pertencente ao município, só que é distrito. Essa escola se localiza no distrito Prudêncio e Moraes. Foi em 1990, né? Um aluninho de sexta série levou para mim até a escola e me mostrou um dente. Aí convidei o garoto para ir até o local onde ele havia achado. E lá foi possível constatar a presença de vários ossos fixos na rocha. Aí eu disse ao garoto, olha, isso aqui é um animal antigo, muito antigo, não é o ossinho de bezerro que você supôs, tá? Isso é fóssil. Agora pergunta mais nada que eu não sei te dizer que bicho é e qual a idade desse animal que está aí, não sei. Aí acionamos o pessoal de São José do Rio Preto, os paleontólogos de lá. Foi possível, então, eles dizerem que se tratava de um crocodilo. Só que não sabia que era uma nova espécie. Só disseram que era crocodilo. E a idade aproximadamente de 80 milhões de anos. Se tratava de uma espécie ainda não identificada no Brasil, que até foi batizado como sendo o baurussuco salgadoense. Mas a curiosidade daquele garoto, ele botou aqui no bolso e levou na escola. E no final da última aula, que eles eu já havia encerrado, estávamos aguardando o sinal, ele chegou, eu de pé, próximo à mesa, chegou em frente a mim, enfiou a mão no bolso da calça. Seu Tadeu, o que é isso? Seja um observador, antes de mais nada. Tá? Você dá importância a simples coisas que para muitos passam despercebido. Você dá valor àquilo que você vê. É claro que muitos outros, antes de mim, havia visto aquilo, mas não deu importância. Agora, aquele garotinho, ele ficou intrigado ao ver aquele dente também diferente. No mundo dele, ele nunca tinha visto algo daquele tipo também.
Olhar diferenciado para aquilo que nos cerca só pode ser obtido se houver prazer. Então, os alunos do professor João Tadeu Arruda, têm prazer naquilo que fazem. Então, isso move montanhas, move toneladas de rocha, que é essa disposição para descobrir o novo, descobrir aquilo que é o inédito, que é o único. E talvez isso é que falte muito na nossa educação. Na nossa educação, quer seja na universidade ou no ensino fundamental e médio, de despertar essa vontade de descobrir o novo e de perceber que a ciência pode ser uma grande brincadeira e pode ser muito gostoso. E que a ciência não é coisa de gente maluca, mas é de gente que é maluco pelas novas ideias e pelas novas possibilidades e por descobrir não só novos mundos, mundos antigos, mas os novos mundos e os mundos do futuro. Eu chegava aqui, olha, tá entendendo? Aí à tarde, eu sentei debaixo daquela árvore ali, tá entendendo? Olhava assim, você tá entendendo? Ficava observando a paisagem. Eu quero buscar mais, tá entendendo? Como é que era isso aqui, você tá entendendo? Nessa região aqui, você tá entendendo? Há mais ou menos 1.000 metros, 1.200 metros aproximadamente. Só desse lado aqui você encontra a fossa. Do lado de lá, até agora eu não encontrei. Tem que ter uma explicação para isso. Tem uma questão importante que a gente tem que refletir na ciência atual, é que não existe mais o indivíduo cientista que trabalha sozinho e que executa todas as ações, desde o momento do achado do objeto de estudo, no caso do objeto paleontológico, até a descrição, a interpretação e a publicação final dessa descoberta. O mérito, no final das contas, são de grupos, são de equipes de trabalho. E o que o Tadeu faz conosco é uma parceria efetiva da universidade com ele e com vários outros professores, quer sejam do ensino médio, do ensino fundamental. Se não fosse pela dedicação dele e pelo ato de ser tão abnegado, em às vezes ficar nos seus finais de semana, nos dias de folga, nos seus períodos de férias, trabalhando de maneira dura, de maneira árdua, porque quebrar essa rocha é bastante difícil, né? Retirar o fóssil é mais difícil ainda. Prepará-lo e ter um resultado posterior para que se possa estudar de maneira científica é mais complicado ainda. E se ele já executa muitas dessas etapas do processo da pesquisa científica e depois é tão generoso nos convidando e convidando as pessoas que trabalham na universidade para analisar junto com ele e estudar esse material, a gente tem que ficar assim muito feliz de ver que existem pessoas que realmente estão engajadas na construção do pensamento e das ideias que movem a ciência, que não estão restritas ao âmbito acadêmico, ao âmbito da universidade ou dos centros de pesquisa. E de parceiro que contribui muito para o avanço do conhecimento paleontológico em nosso país. O melhor presente de toda a minha vida foi ter encontrado aquele garoto. Qualquer lugar que eu estiver, falar sobre os fósseis, ele vai estar junto comigo. Ele faz parte dessa história. Embora acho que ele não foi filmado, não foi fotografado, como eu estou sendo agora, mas sempre quando eu me refiro aos fósseis, a imagem dele vem na minha memória. Todo o seu trabalho é baseado nas evidências paleontológicas. Todo o trabalho é evidenciado a partir dos fósseis. Você pega uma estrutura fóssil, por exemplo, e a partir dela você vai criar massa muscular, vai se imaginar como era a pele do animal a partir de anatomia comparada com animais viventes ou então pele preservada no registro fóssil.
Então nada jamais é inventado, tudo é pesquisado e a partir daí você usa a arte para trazer de volta à vida esse animal, ou essa planta, né? Então na verdade a paleoarte ela traz de volta à vida para divulgação popular organismos que ninguém jamais viu. Tem vários jeitos de digitalizar uma imagem fóssil. Hoje eles usam tomógrafo, scanner digital, tridimensional, mas aí a gente optou por modelar o bicho, então eu esculpi digitalmente, como se fosse uma bola de argila digital que eu vou acrescentando e retirando. E assim a gente vai esculpindo o fóssil, olhando no real e baseado em outros estudos, né? Já que não se tem tudo do animal. A gente, baseado nos estudos fósseis, já que se tem basicamente os ossos do animal preservado, né? Raras vezes ficam tecidos moles, como a pele, não se sabe cor, não se sabe textura de pele, volume do animal. Isso tudo é inferido através do osso. Primeiro a gente analisa o osso, ele é descrito e nele é possível perceber inserções musculares, tendões e a partir daí se reconstrói toda a estrutura muscular do animal em volume, em formato. Depois disso é estudado a partir de princípios do atualismo os animais viventes que têm analogia ambiental, um corpo semelhante, hábitos de vida que se supõem serem semelhantes, e aí deduzimos a textura da pele, a coloração, a camuflagem, por exemplo, e é isso, é assim que a gente faz ainda. Primeiro a gente levou os fósseis do Bauru-Sulcos na clínica médica, né, no CDPI, lá no Leblon, onde foi feita uma tomografia. A tomografia foi de cortes de espaço 0,45 milímetros e cada fatia foi de 0,5 milímetros. Depois disso a gente pegou todas as imagens tomográficas e passamos por um programa tridimensional e fizemos a malha tridimensional para poder ser manipulada no computador. A gente pegou esse material, esses arquivos digitais e trouxemos aqui para o INT, onde eles começaram a trabalhar parte do material e prototipar grande parte do material que a gente já tinha preparado. Como essa tecnologia de prototipagem é rara, ela é muito cara, e o único local no Rio de Janeiro é aqui, o INT. Então, desde aquele professor que encontrou os fragmentos a chegar ao INT, várias pessoas estiveram associadas a esse projeto. Então, é uma coisa meio complexa de se dizer. São várias partezinhas que vão se associando, que na verdade o ponto final vai ser esse animal montado numa exposição e, com sorte, a minha tese publicada. Essa tecnologia de prototipagem rápida são equipamentos que a gente chama de impressora 3D, que elas, a partir de um arquivo tridimensional, quer dizer, pode ser como uma tomografia desses ossos que chegaram, ou alguma peça que você desenhou, modelou no computador, e você leva para o software desse equipamento, ele vai pegar essa informação tridimensional, vai fazer um fatiamento dessa informação, aquilo que é uma casquinha virtual, ela vai transformar aquilo, ela vai cortar, transformar em fatias, e o equipamento ele vai reproduzir essas fatias depositando o material camada a camada. Depois tem a manipulação depois disso, depois de retirada, é como se cavasse ela ali de dentro, né, tirasse ali de dentro, faz a limpeza da peça, assoprando com o equipamento o pó que está solto ali por cima dela, ou aspirando. Depois é feito, a peça é mergulhada num líquido que a gente chama de infiltrante, que é o que vai dar resistência à peça. E depois daí, enfim, ela pode ser pintada, pode ser lixada, pintada, pode ser acabamento. No caso desses ossos, depois ela vai ser feito um molde dessas peças para então reprodução em resinas, para montagem do modelo, né, por inteiro. Isso aqui já é uma reprodução, não é um original, e ela veio, vocês podem observar que ela é torta, né? Ela não é simétrica, essa parte daqui não é igual a daqui, ela está torta. Então a gente fez a digitalização dela, um escaneamento tridimensional. No computador a gente fez o trabalho de correção, né? Ela ficou simétrica, ficou correta, e depois a gente vai imprimir ela nesse equipamento da mesma forma que essas peças daqui.
esse trabalho ele está no âmbito de um projeto que já é desenvolvido há cerca de 25 anos na nossa universidade, que se chama o Cretáceo no Brasil. O Cretáceo é um período de tempo geológico, que está situado entre 145 e 65 milhões de anos atrás. É um momento em que houve enormes mudanças na história geológica do nosso planeta. Então nós temos estudado os eventos que aí ocorreram, temos analisado todas as transformações relacionadas à fauna e à flora, e é onde tem sido possível essas várias descobertas que nós temos realizado. A gente tem, dentro desse intervalo, a gente tem uma pesquisa muito grande sobre os crocodilos fósseis. E um deles foi o Armadillosuchus, o crocodilo tatu. Bom, essa pesquisa ela vem sendo feita desde 2005. E a partir de 2006, 2007, descobrimos que era uma nova espécie. Então, a partir daí, começamos a comparar com outros animais e para verificar quais eram os hábitos de vida desse animal, se realmente era uma espécie nova, o que diferenciava essa espécie nova dos outros crocodilos e como é que ele se inseria no seu hábitat junto com os outros animais. Ele tem uma carapaça, como todos os crocodilos têm, só que é uma carapaça composta. Tem um escudo com pequenos ossos que são encaixados de forma rígida na região do pescoço, e para trás desse escudo são placas bandeadas, permitindo uma mobilidade. Isso é semelhante aos tatus e diferente dos outros répteis. Além disso, a gente também notou que a dentição desse animal era tipicamente de um animal onívoro, que come planta e come carne. Os tatus também fazem isso, também comem planta e comem carne. E, além disso, ele tem outras peculiaridades, como, por exemplo, as suas garras, que tinham a capacidade de rotacionar e certamente eram aptas a fazer a escavação do solo, possibilitando que esse animal se enterrasse no sedimento para se proteger, não sei, talvez de predadores, mas ele também tem outros aspectos bastante interessantes. Por exemplo, o crânio dele possui um focinho relativamente alongado, no qual as narinas elas estão na parte anterior desse rostro, desse focinho, o que faz com que seja um aspecto incomum e que nós não encontramos essa feição morfológica nos crocodilos atuais. Além disso, ele tem as órbitas posicionadas muito lateralmente, que mostra que ele é realmente um crocodilo terrestre e uma forma que vivia em ambientes que talvez nem dependesse tanto da água. Segundo os pesquisadores, uma das possíveis causas da sua extinção foram as condições climáticas vividas naquele período. Porque 90 milhões de anos era uma época de grande aquecimento global. Um aquecimento global muito pior do que a gente tem hoje, chegando a médias anuais de 50 graus centígrados. Então, a gente consegue observar nas rochas e na fauna que vivia ali que esses animais eles estavam passando por uma grande escassez de água e um grande déficit de vegetação, de alimentação. Então, se você tem uma quebra num elo da cadeia trófica, você acaba não tendo como sustentar grandes animais, como os dinossauros, por exemplo. O clima era muito quente, muito seco, árido, as chuvas intermitentes, um clima semelhante às monções hoje na Índia. Com a abertura do Atlântico e a disponibilidade de mais água, de uma umidade maior, o clima se modificou progressivamente foi sendo mais úmido, quente, ainda quente, mas bem mais úmido, provavelmente com mais chuvas, e que fez com que essa nova condição ambiental, essa nova condição climática, fosse inadequado para aquele animal. Ainda de acordo com os pesquisadores, a pesquisa não para por aqui. A nossa intenção é analisar outros materiais que também são provenientes dessa região e de outras áreas sedimentares brasileiras nas quais nós temos rochas cretácicas, para possibilitar que a gente faça com que, de uma certa maneira, a história geológica da vida na Terra, pelo menos nesse período do Cretáceo, tenha uma identidade brasileira. Então, o que nós estamos buscando é fazer com que a paleontologia seja percebida de uma forma, de uma visão daquilo que existe abaixo da linha do Equador.
Hoje é muito comum em todos os livros didáticos e nos trabalhos de pesquisa, nos filmes, em todos os locais, a gente sempre tem uma perspectiva da evolução da vida e da diversidade da vida ao longo do tempo geológico, a partir daquilo que existe essencialmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a nossa intenção com a descoberta e a descrição desses fósseis e todo esse processo de divulgação e de difusão desse conhecimento é de dar uma identidade própria para a paleontologia brasileira. Bom, dos animais que eu descrevi até hoje, tem dois que têm um grande impacto, que teve um apelo popular muito grande, que são o Gondoranassukus escabrosus, que foi descrito por mim e por colegas no ano passado. Bom, o Gondoranassukus é um crocodilo pequeno, um crocodilo terrestre de porte pequeno, carnívoro, predador, com dentes bem comprimidos, serrilhados, que devia predar animais menores do que ele, certamente. E devia ser um animal, um predador ativo, né, por conta das características do crânio e características da dentição. Uma coisa muito legal que eles têm, os Gondoranassukus, é uma visão binocular. Essa visão binocular é uma visão semelhante à nossa. Ele tem dois olhos para frente, que ele consegue ver para toda a parte da frente e consegue ter uma visão tridimensional. Então ele conseguiria ter uma boa percepção de profundidade. Então os ataques de Gondoranassukus deviam ser ataques precisos, que é uma coisa muito incomum para crocodilos.
já que os crocodilos recentes têm os olhos do lado. Então eles têm uma visão bem grande, em 360 graus, mas eles não têm uma boa visão tridimensional. Um pedaço da história da região corre o risco de cair no esquecimento. É o que afirmam pesquisadores e colaboradores dos sítios arqueológicos de General Salgado. Para eles, faltam investimentos e envolvimento do poder público para incentivar novas descobertas. A área rural que lembra mais um vale esconde em meio às rochas um passado de milhões de anos, quando a terra ainda era habitada por dinossauros. A presença desses animais foi comprovada em escavações realizadas por pesquisadores desde a década de 90 na região de General Salgado. Os especialistas encontraram 4 espécies diferentes de répteis que viviam no período Cretáceo. Kleber é um dos poucos que ainda realizam estudos no local. O pesquisador demonstra que basta mexer na terra para encontrar fragmentos pré-históricos. Mas a falta de incentivo tem inviabilizado a continuidade de novas descobertas. A iniciativa pública é que deveria desenvolver os projetos de preservação. O mínimo que a gente deveria fazer é fechar esse local para deixarmos nós, pesquisadores, os interessados, tanto na preservação paleoambiental como a pesquisa científica, terem acesso a isso sem terem que ficar tirando dinheiro do bolso. Além da falta de apoio às pesquisas, outra ameaça aos sítios arqueológicos existentes aqui em General Salgado é o avanço das plantações de cana-de-açúcar. Para os pesquisadores, toda essa importância histórica e científica descoberta através dos fósseis pode desaparecer se nada for feito. No ano passado, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que 7 sítios identificados sejam preservados. A medida ainda aguarda uma decisão da Justiça Federal.
Maria Antônia, que apoia o projeto, tenta sensibilizar as autoridades da importância de todo o material encontrado na região. Eu acredito que falta mesmo iniciativa do poder público fazer frente a esses editais que precisam ser feitos para que traga o desenvolvimento na questão cultural e educacional de General Salgado. O prefeito de General Salgado reconhece a importância das áreas onde foram encontrados os fósseis e diz que está encaminhando um projeto ao governo federal para conseguir recursos. Essas áreas já são APP, né, uma área de preservação permanente. E nós agora estamos em fase final, um projeto que a gente vai encaminhar para o Ministério do Turismo. Nós vamos estar encaminhando esse projeto para lá, para a gente tentar expor esse fóssil, esse projeto, porque até então tudo que é recolhido aqui é mandado para o Rio de Janeiro. Então é interessante para a nossa cidade, para a nossa região, que fiquem aqui, né? O Ministério do Turismo aguarda os documentos para análise. Não há prazo para o julgamento na Justiça Federal. E o Brasil do futuro passa também pelo conhecimento das nossas origens, né? Hoje você vai ver que um dente achado no meio de uma fazenda veio para a USP de Ribeirão Preto. Os pesquisadores descobriram que esse fóssil é inédito e seria do mamífero mais antigo do Brasil, que vivia há 80 milhões de anos, época dos dinossauros. Foi graças a esse dentinho de apenas 3,5 cm que uma parte do nosso passado veio à tona. Esse é o fóssil do mamífero mais antigo do Brasil. Tudo começou em uma escavação na cidade de General Salgado, a 300 quilômetros de Ribeirão Preto. O achado foi uma mistura de olho vivo e sorte. Foi bastante casual. Nós estávamos caminhando num pasto, numa fazenda bastante conhecida como uma localidade fossilífera na cidade de General Salgado. E um dos colegas encontrou a olho nu o dentinho aflorando nas rochas. O animal teria vivido na era dos dinossauros há 80 milhões de anos.
Segundo os pesquisadores, ele devia ter uns 50 centímetros. Era 3 vezes maior do que os outros mamíferos da época. Uma descoberta inédita. Ficamos 2 anos comparando com materiais de várias localidades do mundo, começando com os materiais sul-americanos e partindo para todos do mundo. E chegamos à conclusão que se tratava de um material diferente de tudo que já se conhece para esse período. E por isso nós chegamos à conclusão que se tratava de uma nova espécie. Além da importância dessa descoberta, um outro detalhe que chama a atenção é o nome que os pesquisadores deram para o bicho. Brasilestes stardust, uma homenagem a um grande astro do rock. Ziggy Stardust foi um personagem e o nome de um dos álbuns de maior sucesso do camaleão do rock, David Bowie. Brasilestes é para homenagear o Brasil e o Stardust é para homenagear o Ziggy Stardust, que é o icônico personagem do David Bowie. E como o David Bowie faleceu quando a gente estava começando os estudos, nós decidimos homenageá-lo. E além da USP de Ribeirão Preto, pesquisadores da Unicamp, da Argentina e dos Estados Unidos participam desse estudo. Em homenagem a David Attenborough. David Attenborough é um naturalista, biólogo e documentarista britânico, famoso por suas séries sobre a vida selvagem produzidas pela BBC, como Planeta Terra e Vida. Ele é uma das vozes mais influentes na divulgação científica. Olha, há 80 milhões de anos aqui, né, na nossa região, no planeta viviam dinossauros, a gente sabe. E junto tinham os crocodilos também, de cerca de 1 metro. Tem 5 espécies desse crocodilo catalogadas. E a última descoberta foi feita aqui no Noroeste Paulista. Pesquisadores descobriram um fóssil, parte da mandíbula desse crocodilo, descoberta inclusive que vai contribuir muito para a pesquisa nessa área. Eu sou o Juan, aluno da Unesp de Rio Preto e de Ilha Solteira, e esse aqui é o Caipirasuchus attenborough, ou o crocodilo caipira. Mas até esse fóssil pré-histórico chegar às mãos do Juan, foi uma longa jornada. O Caipirasuchus attenborough, que o Juan está falando, ou crocodilo caipira, ele tem cerca de 70 milhões de anos e viveu num período conhecido como Cretáceo. Mas ele foi retirado desse paredão aqui, ó, às margens da SP-463, em General Salgado. Ele foi retirado daqui e trazido para cá, para o Laboratório de Paleontologia da Unesp de Ilha Solteira. Aqui foram 5 anos de pesquisa do aluno Juan e do professor Felipe, até que a nova espécie de crocodilo fosse catalogada. Mas para achar uma nova espécie, além de ser um bom paleontólogo, tem que contar com um pouquinho de sorte, né, professor? A área em si se conhece há muito tempo que é uma região com bastante potencial para se encontrar fósseis. Mas o ponto especificamente não se conhecia. E isso foi um pouco ao acaso, porque nós saímos em 2 pessoas simplesmente para fazer um reconhecimento da área e avaliar o potencial fossilífero da região. E aí, quando a gente encontrou o material,
Bom, aí não é possível deixar ele no local, então a gente já reconheceu que aquilo era um material importante e aí foi feita a coleta. Então eu diria que tem um pouco de acaso e um pouco de busca. Aí o Juan fez o mestrado dele sobre o bicho. O orientador foi o Felipe. O resultado do trabalho da dupla foi publicado no finalzinho de abril, numa revista científica internacional. Bem diferente dos crocodilos que a gente está acostumado, a aparência dessa nova espécie, que viveu na mesma época dos dinossauros, lembra de um lagarto. Com até 1 metro de comprimento, o andar dele possivelmente era parecido com o de um cachorro. E o que será que ele comia? Ele tinha uma dieta bem especializada. Os dentes, se você reparar nos dentes deles, eles são rombudos, né? São robustos, são relativamente largos. E aqui a gente só tem a parte da mandíbula, né? A parte de baixo dele, e falta o crânio. Nosso material não tem o crânio, mas os dentes desse bicho, eles se intercalavam. E por isso a gente acredita que se tratava de uma espécie de crocodilo herbívora. E o Brasil, no período Cretáceo, em que ele vivia, é o país com mais espécies de crocodilos descritas do mundo neste período. Em termos científicos, ele aumenta, em termos de diversidade, o que se tinha de conhecimento dos fósseis da região. E ele, inclusive, ele dá a possibilidade de reconhecer que esse grupo ao qual ele pertence é muito mais antigo, ou potencialmente muito mais antigo do que se pensava. E se depender do Juan, os trabalhos só começaram. A gente pretende, sim, continuar investigando mais sobre a fauna aqui pré-histórica da região e, com certeza, continuar com as nossas colaborações com pesquisadores aqui de outras universidades, até mesmo de outros países, para ajudar a cimentar ainda mais a ciência brasileira. Todo esse tempo de pesquisa até criou um carinho do paleontólogo com sua descoberta. Não dá vontade de levar o crocodilo caipira para casa? Meu filhote, né? Fica aquele calorzinho no coração, eu tenho vontade sim. Mas aqui que é o lugar dele.
biólogos e paleontólogos da Unesp de Ilha Solteira estão realizando a escavação de um fóssil de aproximadamente 90 milhões de anos. Isso está acontecendo em General Salgado, que fica na região de Araçatuba. Esse é um dos mais recentes achados de um sítio arqueológico gigante que existe na cidade. O trabalho é feito nos detalhes. O sítio arqueológico fica em General Salgado, no noroeste paulista. As primeiras descobertas por aqui foram feitas há 32 anos. Ao todo, 10 espécies de animais pré-históricos já foram identificadas e viraram artigos científicos. Outras 17 ainda estão em andamento para a identificação da espécie dos animais. Cada movimento é fundamental para decifrar o esqueleto em meio a tanta terra. A escavação está sendo feita por biólogos e paleontólogos da Unesp de Ilha Solteira, no interior do estado. Eles acreditam que o fóssil seja do Baurussuchidel, uma espécie de crocodilo terrestre pré-histórico que viveu há mais de 90 milhões de anos e que podia correr até a 40 km por hora. Uma das características bem notável dele é que ele é da família dos crocodiloformes, que eles são crocodilos ancestrais aos que a gente tem agora do Notosuchia, e a característica principal deles seriam que eles são animais terrestres. Então eles são crocodilos basicamente adaptados a viver na terra, buraco, alguns cavavam. A ação é em grupo. 3 profissionais atuam com pinças, descascando a beirada do fóssil para saber qual a área certa, para escavar e fazer a retirada do material completo. O trabalho de pesquisa, ele já tem sido feito há 32 anos, né? Desde o advento da descoberta dos primeiros fósseis aqui, que nos remete ao ano de 1989, descoberto por um aluno de 5ª série. E, consequentemente, essa pesquisa ela vem sendo atuada até hoje por algumas instituições no Brasil, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFTM, né, a USP e a Unesp. Atualmente, tudo que é descoberto em General Salgado fica armazenado na Unesp de Ilha Solteira. Isso porque a cidade ainda não possui um museu de paleontologia para abrigar esse material tão precioso. Mas isso deve mudar ainda este ano. Há mais de um ano, os pesquisadores lutam pela instalação de um museu na cidade. E agora o projeto finalmente deve sair do papel. O município já recebeu uma emenda parlamentar para a construção da unidade. A expectativa é que a verba chegue em poucas semanas. A obra reforça o status de General Salgado como um dos principais polos arqueológicos do país. A fundação de um geoparque aqui, nós, os pesquisadores, os responsáveis pela pesquisa daqui, achou que o melhor caminho é preservar esse local e tornar a pesquisa científica, a extração, de uma maneira mais sistêmica. Através de um trabalho sistêmico de retirada de fósseis, mais conhecimento a gente vai produzir e mais recursos virão para o município, né? Então, essa é a importância do geoparque nesse sentido, para preservar o patrimônio histórico. Veja bem, nós estamos num lugar que tem milhões de fósseis. Cada fóssil desse tem um valor monetário e também, mais do que isso, um valor científico. O trabalho ali é todo delicado, né? Com muitos cuidados, até porque precisa tratar realmente isso com muita responsabilidade, afinal faz parte também da história de toda a nossa região. João Pedro, o jovem paleoartista de General Salgado, transforma fósseis em arte viva. Apaixonado pela paleontologia e pelo desenho, ele estuda cuidadosamente cada espécie a partir dos fósseis encontrados, recriando com talento e precisão a aparência dos animais pré-históricos que um dia habitaram essa terra seca, que na época era ainda mais árida, com temperaturas que podiam chegar aos 50 graus Celsius. Seu trabalho vai muito além do papel. Ele contribui diretamente com o museu da cidade, desenvolvendo ilustrações que ajudam o público a visualizar como eram essas criaturas milenares. Suas artes se transformam em banners para exposições escolares, materiais educativos e representações visuais que encantam e informam visitantes de todas as idades. Tudo isso nasce das mãos e da sensibilidade de um jovem talento salgadense, que une ciência e arte para contar as histórias de um passado remoto. Aqui é o crânio do Baurussuchidel salgadoensis que eu desenhei. Isso é um pouco do meu sonho, é um pouco do que eu estou aprendendo. Desde então, eu já agradeço muito por estar presente nesse projeto
e por estar aqui. Agradeço a todos vocês. Isso faz parte do processo de sedimentação e fossilização de organismos diversos, como raízes e ossos. Ele mostra que há indícios de animais próximos preservados no sedimento, como um sinal de que estiveram ali. Aqui, cara, ó, parece que a gente tem aqui tipo o espinho neural aqui, ó, da vértebra, e aqui você tem articulando um osteodermo nele, tá vendo? Então, muito provavelmente pode estar sequência aqui, assim, ó. Aqui continua. Meu nome é Thiago Facchini, eu sou biólogo formado pela Universidade Barão de Mauá, de Ribeirão Preto. Especializei em paleontologia. Então eu tenho mestrado em paleontologia, doutorado também em paleontologia pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Também fiz agora um pós-doc, continuidade do processo da minha especialização dentro da área de paleontologia. E esse pós-doc foi um pós-doc internacional que eu fiz na Alemanha, numa universidade com uma parceria com a Universidade da Unesp, de Ilha Solteira, e essa universidade na Alemanha. O meu início na paleontologia, eu sou da cidade de Monte Alto, e Monte Alto é mundialmente conhecido por ser um lugar rico em fósseis, né? Tem seu museu de paleontologia, que também é bem conhecido, com várias pesquisas e vários materiais lá. E por ter sido natural da cidade lá, eu comecei a trabalhar no museu desde pequeno. Então, com 14 anos, eu já estava trabalhando no museu e estava fazendo parte da equipe de coleta lá com o pessoal do museu. Esse foi o início da minha jornada na paleontologia. Então foi por aí que eu comecei a gostar da paleontologia e isso tem envolvimento direto assim na minha carreira e no que eu sou hoje como paleontólogo. Bom, quando eu era jovem ainda e eu fazia parte da equipe do museu, né, da equipe de coleta do Museu de Paleontologia, eu fui atrás de estudar, então fui fazer biologia, como eu disse, e fui fazer as especializações dentro da paleontologia. E dentro da paleontologia eu fui conhecendo vários lugares e um dos lugares que eu conheci foi General Salgado. E General Salgado se mostrou para mim, e muito antes assim, de eu conhecer General Salgado,
como um polo científico assim dentro da paleontologia pelos materiais que General Salgado oferece para a gente, como os crocodilos fósseis. E dentro desses crocodilos fósseis, os principais registros são os borossuquídeos, aqueles crocodilos que são carnívoros, com dentes grandes, caniniformes, que parecem uns caniniformes de alguns mamíferos que a gente nota assim, que são viventes, como ursos e alguns canídeos. E esses crocodiliformes fizeram parte do meu estudo agora. Eu estive na Alemanha. Então é um estudo biomecânico que a gente está calculando, a gente está usando esses crânios desses borossuquídeos, desses crocodiliformes fósseis, para calcular a força de mordida desses bichos. Bom, o primeiro campo que eu fiz aqui para General Salgado foi quando eu ainda fazia parte da equipe de paleontologia do Museu de Monte Alto. Então veio a equipe toda para cá, foi um contato que o professor Antônio Celso fez com o professor Celso Arruda, daqui de General Salgado, e nós viemos para cá fazer algumas coletas com o professor Tadeu. E a equipe era formada pelo professor Antônio Celso, de Monte Alto, eu, o Cleidney, que é técnico do Museu de Monte Alto até hoje, e o Deverson da Silva, que é o Pepe. A gente conheceu o professor Tadeu, foi a primeira vez que nós tivemos contato com o professor Tadeu e fizemos uma coleta, e nessa coleta a gente achou o primeiro borossuquídeo daqui da região, que foi o borossuco salgadoense. Que esse material foi muito importante, ele abriu as portas de General Salgado para futuras pesquisas. Outro ponto muito importante a ser mencionado é o legado que o professor Tadeu aqui de General deixou. Com essa gana dele fazer essas coletas por hobby, mostrar para General Salgado e para a região a importância desse conhecimento, desse conhecimento científico da cidade, ele encantou outras pessoas. Uma dessas pessoas foi o Kleber Varnier, foi companheiro, conheceu o seu Tadeu e foi companheiro do seu Tadeu nas coletas durante muito tempo. E quando o seu Tadeu se foi, o Kleber deu continuidade a esse legado do seu Tadeu. Esse trabalho que o seu Tadeu fazia com tanto empenho e carinho para a cidade e para a região de General Salgado. E com isso o Kleber foi lutando também, foi coletando e abrindo diálogos com o município da cidade e com outras cidades da região, que também tem um potencial fossilífero muito grande. E numa dessas conversas o Kleber conseguiu um contato com um professor da Unesp de Ilha Solteira, que é um pesquisador, Felipe Montefeltro, e a maior especialidade dele em crocodiliformes do Cretáceo. São as espécies achadas aqui em General. Outro ponto muito importante, o legado que o professor Tadeu deixou aqui para a região. Durante todo esse tempo, coletando os materiais aqui de General Salgado, os materiais fósseis, principalmente os crocodiliformes, ele inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo e desbravarem esse conhecimento científico que a região tanto tem. E uma dessas pessoas que acompanhou por muito tempo o professor Tadeu foi o Kleber Varnier. Durante todo esse legado, o Kleber foi um braço direito, assim, digamos, do professor Tadeu, e depois que o professor Tadeu se foi, o Kleber deu continuidade, o Kleber aprendeu muito sobre coleta paleontológica com o professor Tadeu, e o Kleber deu continuidade a esse trabalho, visualizando o que o professor Tadeu queria, sim, ter feito, e viu a importância disso para General Salgado e para a região também de General Salgado. Nessa continuidade de trabalho que o Kleber vinha fazendo e vem fazendo até hoje, ele conseguiu um contato com um pesquisador da Unesp de Ilha Solteira, que é o professor Dr. Felipe Montefeltro. Felipe Montefeltro, ele é um paleontólogo, ele fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, junto com o Max Langer, e essa parceria entre o Kleber e o Felipe Montefeltro rendeu frutos e vem rendendo até agora. Eles conseguiram montar uma instituição aqui para General Salgado, então General Salgado futuramente, num futuro bem recente, vai ter seu próprio museu, sua própria instituição, que vai abrigar todas as coletas que vem tendo aqui na região de General Salgado, todas as coletas de fósseis, crocodiliformes fósseis aqui da região, e essa equipe é formada pelo Kleber, logicamente, o Kleber Varnier, que ele deu continuidade ao legado do professor, por mim, que eu vou ser o pesquisador responsável da instituição, o Antônio Tofanelli, também, que ele é o nosso técnico, o Márcio Carreteiro, que é o nosso produtor visual, e o João Kenway, que é nosso paleoartista. E com isso, com essa equipe formada, a gente tem um potencial aí para fazer um bom trabalho e para fazer as pesquisas perante aos materiais que a gente vem recuperando aqui da região.
A importância desse lugar aqui, principalmente no conceito da paleontologia e da ciência aqui no Brasil, é por ser um lugar bem rico e vasto em vários tipos de fósseis diferentes, principalmente de crocodiloformes aqui. Acaba achando vários no mesmo lugar. É um lugar bem rico, aqui vai ser um futuro geoparque aqui na cidade de General Salgado. É um lugar onde eu tenho trabalhado junto com um amigo meu, Kleber, nesse mesmo projeto aqui, que ele vem tentando há vários anos conseguir instalar aqui em General Salgado um museu para a continuação dessa pesquisa aqui, desse projeto que é de extrema importância para a ciência do Brasil e do mundo. Meu nome é Antônio Tofanelli, estou aqui trabalhando no lançamento do Museu de General Salgado. A minha função aqui é trabalhar na retirada de fósseis. Hello, I'm Christina. I'm a technician at the University of Tübingen in Germany, and we are visiting Brazil for 1 month as a part of a program that's funded by Brazil and Germany. And we are visiting different localities in Brazil where when we have the opportunity to see different fauna that in other cases we wouldn't be able to do so in Central Europe. Olá, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou brasileiro, mas um pesquisador na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E eu estou aqui em General Salgado para fazer um trabalho de campo junto com o professor Felipe Montefeltro, da Unesp de Ilha Solteira, porque a gente tem um projeto em conjunto da Fundação de Pesquisa Alemã DAD, em conjunto com a CAPES, que é a agência de financiamento de pesquisa no Brasil. E é um projeto financiado em conjunto, tanto para a parte brasileira quanto para a parte alemã, com o interesse da gente trabalhar aqui com a fauna, né, e a geologia, a paleontologia e a geologia do oeste do estado de São Paulo, com um foco maior aqui em General Salgado. Então o nosso foco especial nesse trabalho de campo que a gente está fazendo é coletar, ou ao menos amostrar, né, alguns afloramentos da região, que são bastante importantes, que tem um tipo de fauna que é bem característico aqui da região e que a gente não encontra na Europa, por exemplo. Então é bastante importante para a gente também amostrar esse tipo de fauna para a nossa pesquisa. Meu nome é Felipe Montefeltro, eu sou professor na Unesp no campus de Ilha Solteira e eu venho desenvolvendo trabalho aqui na região de General Salgado há alguns anos. E esse trabalho de campo, em especial, é uma parceria entre a CAPES, no Brasil, e o DAAD, da Alemanha. E o nosso objetivo é coletar fósseis dentro de uma das maiores e melhores representações do Cretáceo continental da América do Sul, onde a gente encontra uma fauna que não tem nenhum precedente, nenhum paralelo em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento. E isso atrai pesquisadores já faz algum tempo. Mas a gente está precisando focar um pouco mais nas coletas para que a gente consiga entender um pouco melhor essa fauna, que com certeza tem importância a nível mundial. Você já se perguntou como essa história da Terra pode estar enterrada bem debaixo dos nossos pés? Kleber Varnier, pesquisador e filho de General Salgado, foi além das fronteiras do Brasil. Viajou à Europa em busca de conhecimento, formação e experiências, com destaque para cursos e parcerias realizadas na França. Lá, também liderou uma representação de General Salgado fora do país, abrindo portas para um intercâmbio cultural e científico. Mas essa jornada não começou agora. Tudo teve início com uma criança curiosa, carregando um bornal, e acompanhada pela visão, insistência e paixão do professor João Tadeu de Arruda. Foi ele quem despertou, décadas atrás, o olhar atento para os fósseis e para a riqueza escondida na terra vermelha da região. Hoje, Kleber Varnier segue esse legado. Ele é o responsável principal pelos novos projetos de escavação, parcerias com universidades, pesquisadores, geólogos e paleontólogos. Seu trabalho também tem ganhado reconhecimento internacional.
graças ao crescente interesse pela Bacia Bauru, especialmente pelos fósseis encontrados em General Salgado, fósseis que datam do período Cretáceo, um dos mais fascinantes da era dos dinossauros. E tudo isso está apenas começando. Está em andamento um projeto piloto para a construção de um museu paleontológico em General Salgado, que não será apenas um espaço de exposição, mas sim um centro de pesquisa, de educação e de valorização da nossa história natural, com a colaboração de cientistas, paleontólogos e geólogos engajados em revelar os segredos do passado. Uma missão que começou com a visão de um professor, foi abraçada por um aluno determinado, e agora caminha rumo ao futuro. General Salgado está prestes a se tornar referência em paleontologia no Brasil. E este é só o começo. Bom dia, meu nome é Thiago Francisquini Viana, sou farmacêutico, sou vereador aqui na cidade de General Salgado. Hoje estamos aqui falar de uma lenda para nós aí, o Clebão, representando o nosso amigo finado Tadeu, onde está trazendo um marco importante para a nossa cidade de General Salgado, onde ele trouxe o projeto Paulo Gustavo, que está agregando muito para o nosso município. O museu, que até passou pela Câmara, foi aprovado. Está tentando fazer um marco histórico para nós aí, onde vai agregar muito, trazendo recurso, trazendo o nosso município como o primeiro da região de ter um museu, onde vai poder expor os dinossauros, os fósseis que vêm sendo recolhidos aqui no nosso município e trazer a população mundial para conhecer o nosso General Salgado, uma cidade tão bela, que tem muito a crescer, e eu tenho certeza que a ajuda do Kleber, que é fundamental para esse projeto aí, piloto, que eu acredito que vai ser de grande importância para a expansão do nosso município de General Salgado, que eu acredito que está parado há algum tempo aí, e agora com a ajuda do Kleber, eu tenho certeza que esse projeto, essa dimensão exorbitante que ele está trazendo para nós aí, que é esse museu que foi até aprovado, a gente está esperando aí as futuras instalações para ele expandir o trabalho dele. Muito obrigado, Kleber. A gente conta com o seu apoio, com a sua ajuda, porque sem a sua ajuda nada disso sairia do papel. Obrigado. Amigos e amigas da minha querida General Salgado, estou aqui para comemorar uma vitória, um passo muito importante. Nós vamos ter um museu paleontológico em General Salgado. Lá nós vamos ter toda a nossa história registrada, fósseis. Isso é um local de aprendizado, isso é um local de frequência turista. Isso é algo que agrega valor, conhecimento e vai ser muito importante para a nossa General Salgado. Como é que nós conquistamos isso? Um projeto que nós fomos acompanhando para e passo lá na Secretaria da Justiça, agora liderado pelo governador Tarcísio. Obrigado, governador. R$1 milhão. O prefeito Thiago, com o vice-prefeito, vai complementar esse recurso. Quero saudar o Claudemir, vereador,
que trabalhou por isso também, lembrar os nossos ex-vereadores, o Garro, o Sandrinho também, enfim, o time de amigos que nós temos lá, aí em General Salgado, que hoje nos faz ter essa grande conquista. Eu fiquei contente, acompanhei para e passo esse recurso, demorou a obra a sair, o projeto a sair, a ser aprovado, e agora o museu será realidade. Parabéns a General Salgado. Grande conquista. Contem sempre comigo. Você sabia que vai ter um museu paleontológico lá no município de General Salgado? Olha, essas são algumas das obras que vão acontecer em todo o interior do estado de São Paulo com os recursos que a gente está destravando do FID. A gente está falando de 316 milhões de reais de investimentos, 238 milhões que vão ser liberados agora para 256 municípios. E olha, vem vindo mais por aí, porque o governo do estado de São Paulo vai liberar 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que vai favorecer o nosso interior, o nosso agronegócio. Quando a gente arruma a casa, coloca as contas em ordem, diminui a burocracia, a vida melhora. Isso é São Paulo na direção certa.